Herpes labial. É uma infecção viral e contagiosa, que costuma ser encontrada nos lábios, na boca, e até mesmo nas gengivas das pessoas, o qual é causada pelo vírus da herpes simples. E esta doença, ela é caracterizada principalmente pelo surgimento de bolhas pequenas e doloridas. Porém, embora grande parte da população seja portadora do vírus, esta doença pode não se manifestar em algumas pessoas. E quando ela se manifesta, ela pode ocorrer em episódios de pico, mais de uma vez dentro de um ano. Porém também, depois que o vírus da herpes infecta as pessoas, ele segue por 3 estágios, os quais são infecção primária, recorrência e latência. E a infecção primária é quando o vírus entra na pele ou mucosa das pessoas e se reproduz. E durante este estágio, as pessoas podem desenvolver feridas bucais e outros sintomas como febre. Contudo, o vírus pode e às vezes não pode causar feridas e sintoma, sendo assim chamado de infecção assintomática. E a infecção assintomática ocorre 2 vezes mais vezes do que a doença com sintomas. Já a latência. Neste estágio, o vírus se move para uma massa de tecido nervosa, na coluna das pessoas, assim chamada de gânglio da raiz dorsal. E neste caso, o vírus se reproduz novamente, e fica inativo. E já a recorrência é o estágio quando as pessoas se encontram em certos estresses emocionais ou físico. Assim, o vírus pode reativar e causar novas feridas e sintomas. No entanto, a herpes labial pode ter 2 causas, os quais são o vírus da herpes simples tipo 1 e o vírus da herpes simples tipo 2. E o tipo de vírus de herpes simples tipo 1 é normalmente associado a infecções dos lábios, da boca e da face. E este é o vírus mais comum de herpes simples, e muitas pessoas têm o primeiro contato com este vírus na infância. E este tipo de vírus, frequentemente causa feridas nos lábios, e no interior da boca, como aftas, e até mesmo infecção dos olhos, principalmente na membrana mucosa presente nos olhos e na córnea. E ele também pode levar a uma infecção no revestimento do cérebro. E além disso, este tipo de vírus, eles podem ser transmitidos por meio de contato com a saliva infectada. E a maioria das pessoas contrai herpes oral quando são crianças, recebendo um beijo de um amigo, parente, e até mesmo de outras pessoas. Já o tipo de vírus da herpes simples tipo 2, ele é normalmente transmitido sexualmente. E este tipo de vírus, ele provoca coceira, bolhas, e até mesmo úlceras, e feridas genitais. Entretanto, algumas pessoas com este tipo de vírus não apresentam quaisquer sinais de latência. Porém, a infecção cruzada dos vírus de herpes do tipo 1 e herpes do tipo 2 pode acontecer se houver contato oral genital. Isto é, pode-se pegar herpes genital na boca, ou também pode-se pegar herpes oral na área genital. Mas, quais são os fatores de risco da herpes labial? Os fatores que podem aumentar o risco da herpes labial incluem manter contato íntimo e compartilhar objetos com uma pessoa que tem herpes labial. Doenças que debilitam o sistema imunológico, tais como o vírus HIV, a AIDS e o câncer. Sexo sem proteção. Exposição ao sol. Menstruação. Estresse. E outras infecções. E, quais são os sintomas da herpes labial? Os sintomas da herpes labial podem ser divididos em 3 estágios, como coceira, bolhas e cicatrização. E a coceira, muitas pessoas sentem uma sensação de coceira, ardor, ou formigamento ao redor de seus lábios, por um dia ou mais, antes que um ponto pequeno, difícil e doloroso apareça, e assim as bolhas se rompem. Já as bolhas, elas são pequenas bolhas cheias de líquido, que geralmente surgem ao longo dos lábios. No entanto, as feridas causadas pela herpes labial também podem ocorrer ao redor do nariz, ou nas bochechas. E já a cicatrização, são as bolhas pequenas que começam a desaparecer, deixando úlceras abertas rasas, que depois cicatrizam. No entanto, existem remédios caseiros que são excelentes para tratar a herpes labial. E os tratamentos caseiros, os quais podem ser feitos com as plantas como a erva cidreira, a romã, e até mesmo o sabugueiro, são uma boa opção que permitem eliminar estes vírus mais rapidamente. E a eficácia dos tratamentos caseiros podem variar de acordo com as pessoas, e também do tipo de vírus que está causando a herpes nelas. E geralmente, é possível ver uma redução acentuada dos sintomas. Já a erva cidreira,
conhecida cientificamente como Melissa officinalis. É uma planta que tem ação antiviral contra o vírus da herpes simples, do tipo 1 e do tipo 2, o qual ajuda a aliviar os sintomas deste problema, como a dor, a vermelhidão, a coceira e o ardor, além também de facilitar a cicatrização. E o remédio caseiro feito com esta planta pode ser utilizado logo que surgem os primeiros sintomas de coceira no lábio, pois ele evita o surgimento de uma grande área afetada, além também de diminuir o tempo necessário para o tratamento deste problema. E para fazer o remédio caseiro feito com esta planta, os ingredientes são 20 gramas das folhas da erva cidreira secas, 50 ml de óleo vegetal, como por exemplo de abacate, ou de amêndoas doces, 3 colheres de cera de abelha e 1 colher de manteiga de cacau. E para fazer, basta triturar as folhas da erva cidreira e colocar dentro de um frasco de vidro escuro. Depois disso, adicione o óleo vegetal até cobrir todas as folhas e mexa com uma colher, para garantir que o óleo chegue a todos os locais. Fazendo isto, feche o frasco e deixe ele repousar entre 10 dias e 1 mês. Porque, quanto mais tempo a infusão com o óleo repousar, maior será a concentração dos ativos da erva cidreira no óleo. E após este tempo, deve-se derreter a cera de abelha e também a manteiga de cacau, junto com 3 a 4 colheres da infusão do óleo com a erva cidreira. E depois de toda a mistura estar líquida e bem misturada, pode derramar ela em um vidrinho, onde após esfriar, ela estará com uma consistência de bálsamo, que pode ser aplicado nos lábios. Já a fruta romã, as películas presentes no interior dela, e que revestem as sementes, são muito ricas em taninos, os quais possuem ação antiviral contra a herpes simples tipo 2. Assim, o chá feito com essas películas ajuda a eliminar mais rapidamente o vírus da herpes, acelerando assim a cicatrização da ferida no lábio. Já os ingredientes para fazer este chá são 1 romã e 300 ml de água. E para fazer, basta retirar a casca da romã e as películas que revestem as sementes no seu interior. Depois disso, coloque eles em uma panela com a água e deixe ferver por 20 a 30 minutos. Fazendo isto, deixe o chá esfriar e coe. Após isto, aplique a mistura, com a ajuda de um pedacinho de algodão sobre a ferida, de 3 a 5 vezes por dia. Já o sabugueiro, ele é uma planta medicinal, bastante utilizado pelas pessoas para fazer o tratamento da herpes, pois ele possui quercetina e canferol, que tem potente ação contra o vírus da herpes simples tipo 1. E para fazer o chá desta planta, os ingredientes são 1 colher das flores de sabugueiro e 1 xícara de água fervente. E para fazer, basta juntar os ingredientes e deixar a mistura repousar por 5 a 10 minutos. Depois disso, é só coar e deixar esfriar. E a seguir, beba a mistura de 2 a 3 vezes por dia. E este chá também pode ser aplicado diretamente sobre as feridas várias vezes ao dia. Por favor, procure um médico ou um especialista para confirmar essa informação, pois esta informação é um resumo de uma pesquisa realizada pelo canal, através da internet. Por isto, sempre pesquise os conteúdos postados neste canal.